called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean still. Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Deus, o Zoe de Deus. E hoje eu irei contar para vocês um pouquinho sobre o meu testemunho de vida, de como Jesus me encontrou. Mas antes de começar, eu gostaria de orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, me coloco diante de Ti, Pai, como uma serva, como filha, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor que o meu testemunho possa tocar muitas vidas, ó Pai. Que através do testemunho de vida que eu irei dar aqui, através desse canal, ó Pai, as pessoas possam ser tocadas pelo Teu poder, possam ser tocadas pelo Teu amor, ó Pai. E elas possam ver que é possível sim mudar de vida, que é possível sim que aonde há escuridão, a Tua luz chega e ilumina tudo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, que este canal seja luz do Senhor na vida das pessoas e que através do meu testemunho de vida muitas pessoas sejam alcançadas para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Minha vida era uma vida sem propósito. Era uma vida onde havia muita bagunça de sentimentos, muita bagunça de sentidos. Eu era uma pessoa muito ingênua, eu não via maldade nas coisas, eu não via maldade nas pessoas. Eu vivi muitos relacionamentos vazios, amizades rasas. Eu saía para festas, para bagunça. Eu queria me divertir, eu queria preencher aquele vazio que existia dentro do meu coração de alguma forma. E eu buscava chamar a atenção das pessoas de alguma forma para que eu pudesse ser vista, para que as pessoas pudessem me notar, para que talvez eu pudesse ter um pouco de felicidade na minha vida, ter alegria, para eu ter um sentido na minha vida. Mas eu era alguém que não tinha identidade, eu não sabia o valor que eu tinha, por isso eu me deixava ser enganada muitas vezes, eu entrava em relacionamentos, eu gostava, me apegava muito fácil às pessoas, e da mesma forma eu me machucava muito fácil. Ao mesmo tempo que eu estava cercada de pessoas, eu estava completamente sozinha. Então era uma vida muito bagunçada, uma vida sem propósito, sem sentido. Eu não bebia, eu não usava drogas, eu não cometi nenhum crime, mas eu cheguei a andar com pessoas que faziam coisas erradas e que mesmo indiretamente eu estava envolvida e cheguei a correr perigos, que eu só pude enxergar o tamanho da proporção que das amizades e das companhias que eu andava poderiam ter me levado depois que eu passei a ter uma nova visão, que eu comecei a enxergar, nossa, se não fosse Jesus ter me encontrado aquele dia lá, eu poderia ter morrido. Se não fosse Jesus ter olhado por mim aquele dia, eu não estaria mais aqui hoje. Então, era uma vida que não vale a pena. Uma vida que não valia a pena. E teve momentos da minha vida em que eu fui me afundando cada vez mais. Eu cheguei, depois que eu completei 17 anos, eu cheguei a ir morar em outra cidade. Na verdade, eu voltei para minha cidade natal, que é Curitiba. Assim que eu terminei o colégio, com 17 anos, eu fui para Curitiba, mas a minha intenção era, eu queria ir para lá para mim estudar, para mim fazer faculdade. O meu foco, eu fui pensando, né? Eu quero ir para estudar, para focar nos estudos, porque lá tem oportunidade, blá, 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 blá. Mas enfim, alguém que não tinha um foco, alguém que não sabia o que queria da vida ainda, eu fui, mas não demorou muito, eu já estava vivendo uma vida, uma rotina de segunda a segunda só em festa, só em bagunça, só com relacionamentos, amizades erradas, que eu não digo que todas foram amizades ou relacionamentos errados, porque até hoje eu digo que tem pessoas que eu levo para minha vida, que foram pessoas que me ajudaram muito, pessoas que somaram na minha vida, mas eu digo assim que, de certa forma, eu fui para fazer algo, mas como eu não tinha um sentido, eu não tinha uma identidade concreta, eu não sabia para onde eu ia, não sabia quem eu era, então eu acabei fazendo coisas
que não era exatamente aquilo que eu fui para fazer. Eu fui para estudar, mas eu acabei só indo para festar, para bagunças, enfim. Então logo eu fiquei sem recursos, eu não tinha trabalho, né? Eu tinha ido morar com uma amiga na época, mas acabei ficando sem recursos, sem emprego e tive que voltar para casa dos meus pais. E quando eu voltei, não mudou muita coisa, né? Eu voltei, mas continuei em festa, baladas e bagunças. E numa dessas festas, numa dessas idas e, né, bagunça, eu engravidei. E eu digo que quando eu engravidei, para mim não foi o fim, como muitas pessoas dizem, né? Muitas adolescentes, muitas pessoas iriam pensar, meu Deus, é o fim da minha vida. Eu vi ali algo, assim, maravilhoso, eu vi a mão de Deus, porque, é claro, não foi planejado, não foi algo que estava nos meus planos naquele momento. Mas quando aconteceu isso para mim, eu encarei. Eu levei, se aconteceu, agora eu vou assumir a responsabilidade, eu vou criar minha filha, eu vou dar tudo para ela. Então, devido à gestação, eu decidi deixar de lado as festas, as bagunças, para focar na gravidez, para dar o meu melhor na gravidez. E foi isso que eu fiz. Mas ainda assim, eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Quando eu engravidei, eu senti a necessidade de buscar mais a Deus. Então eu, junto com uma amiga, começamos a ir de igreja em igreja para saber, nossa, onde que a gente vai ficar? Qual igreja que a gente vai ir? E naquela busca de querer saber, querer ouvir a voz de Deus e querer saber, assim, ter um sentido, saber uma resposta de Deus. Então, numa dessas nossas buscas, nós entramos em uma igreja e lá, pela primeira vez, eu digo que pela primeira vez o Senhor falou comigo através de um louvor. E eu pude sentir a presença do Senhor através daquele louvor que fala: o Deus do impossível não desistiu de mim. Então eu senti a presença de Deus tão gostosa, mesmo ainda não conhecendo tão intimamente como hoje eu conheço. Eu senti a presença de Deus e aquilo foi um alívio, foi um conforto para mim. E dali em diante o Senhor começou a me cercar com pessoas. A minha mãe começou a ir na igreja evangélica, começou a ir participar de reuniões de células, através de um líder que trabalhava com ela, um irmão abençoado que trabalhava com ela, e começou a insistir na vida dela para que ela fosse para a célula. Então, finalmente ela foi, ela começou a ir, e ela começou a querer me levar junto também. Mas eu, na minha inocência, eu não queria ir. Eu sempre resistia muito. Não vou porque hoje eu não tô afim de ir. E se eu não tô afim de ir, eu não vou escutar a palavra direito, então eu não quero ir. Mas foi indo e eu acabei começando a ir para as células, comecei a ir para a igreja. E ali eu comecei a ver o agir de Deus, eu comecei a conhecer mais de Deus. Foi quando eu tive a minha filha, eu tive um parto complicado. Foi um parto, eu digo que foi anormal, porque foi um parto que infelizmente trouxe complicações para mim e quase tirou a minha filha, vamos falar assim, porque ela nasceu sem respirar, sem vida praticamente. O que eu quero falar para vocês é que com o nascimento da minha filha e com isso tudo que aconteceu, a fé que eu tinha em Deus foi aumentando. E ali eu pude ver então que o agir de Deus, né? Eu pude ver que o Senhor estava guardando a minha vida, estava guardando a vida da minha filha, né? Que ela poderia ter morrido na hora do parto, mas o Senhor guardou a vida dela, livrou a vida dela, foi um milagre. E na minha vida, né? Eu ali durante o processo de ter ganho ela e de ter sido transferida para outros hospitais, para conseguir vagas, para descobrir o que tinha acontecido realmente comigo. E eu precisei fazer cirurgia, operar, né, minha bexiga. E nesse tempo eu não sabia que eu corria risco de vida, que podia ter a qualquer momento vazar, né, aquela urina por dentro de mim e afetar outros órgãos e eu poderia vir a óbito. Então, em nenhum momento eu tinha essa clareza que poderia ter acontecido isso.
né? Até porque a minha mãe diz que ela poupou de falar isso pra mim, que ela sabia a todo momento quando ela estava ali cuidando de mim, mas eu não sabia. Mas algo, eu tinha certeza que logo eu ia sair do hospital e logo eu ia pra casa, né? Foi um processo aí meio demorado até eu conseguir realizar a cirurgia, mas graças a Deus o Senhor colocou pessoas na minha vida que me ajudaram, né, a estar fazendo essa cirurgia, e eu sou muito grata a Deus e muito grata a essas pessoas que estiveram ao meu lado nesse tempo, nesse processo. E foi assim que Jesus, eu digo que Jesus foi me cercando, né, através de situações, através de pessoas. E depois que eu tive a minha menina, então eu passei a buscar mais ainda Deus, depois, né, que eu me recuperei de certa forma, eu comecei a buscar mais a Deus. E então eu decidi me batizar. É difícil eu falar pouco aqui sobre o processo de como eu conhecia Jesus, porque são em pequenos detalhes que o Senhor foi se mostrando na minha vida e Ele foi agindo para que eu realmente tivesse aquele encontro verdadeiro com Ele, aquele encontro com a pessoa de Jesus, né, com a sua obra consumada na cruz. Então, quando eu aceitei Jesus, eu estava, né, nesse processo, esperando pela cirurgia, eu estava usando sonda ainda, e eu estava de cama em casa. Foi uma noite onde muitas pessoas, algumas pessoas conhecidas da minha mãe, amigos, foram orar por mim, interceder pela minha vida, para que houvesse um milagre, para que o Senhor estivesse agindo na minha vida. E ali o líder que tinha levado a minha mãe para a igreja, que tinha, consequentemente, me levado também para a igreja, ali ele aproveitou a oportunidade, a ocasião, para perguntar se eu queria aceitar Jesus. Então, foi naquela noite que eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E a partir dali, começou a se escrever uma nova história na minha vida. Então, depois que eu me recuperei, eu voltei, né, a ir para a igreja, para os cultos, e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e a minha mãe foi para o curso, né, para se batizar, fazer o curso para descer as águas, que é feito sempre antes de se batizar, para você ter um entendimento do porquê que você está descendo as águas. E eu fui junto só para acompanhá-la. Eu nem queria ir, na verdade, mas eu fui, e lá o Espírito Santo me pegou de jeito, porque eu assisti, né, eu ouvi a palavra desde o início até o fim ali junto com a minha mãe, e naquele momento o Espírito Santo falou: para que esperar mais se você pode fazer hoje? Para que esperar para se batizar se você pode se batizar hoje? Então, esse toque do Espírito Santo me levou a descer as águas e realmente lavar as minhas vestes e me entregar para Deus para que Ele pudesse mudar a minha vida. Então, logo depois eu já fui para o encontro com Deus, foi poderoso, o Senhor falou muito ao meu coração, e ali eu vejo hoje que é fundamental você ter um encontro com Deus, você ter um momento a sós com Deus. E ali o Senhor trabalhou na minha vida profundamente, e logo depois eu comecei já a participar de outros moveres, né, relacionados com Deus, com a igreja do Senhor. Então foi assim que Jesus entrou na minha história, né, em pequenos detalhes, mediante as circunstâncias, as situações, as pessoas que Ele colocava na minha vida. E eu vejo que o trabalhar de Deus foi desde lá atrás, desde antes de eu me converter. O Senhor já vinha trabalhando na minha vida, Ele já vinha falando comigo, né, através de pessoas, situações. E assim como o Senhor entrou na minha vida, mudou a minha história, Ele também pode mudar a sua vida, Ele também pode mudar a sua história. Para você hoje pode parecer que não tem fim a sua dor, que não tem fim esse vazio dentro do seu coração, mas esse vazio só existe dentro de você porque ele só pode ser preenchido com Deus, com a presença de Deus. Nada mais irá te suprir se não for a presença do Senhor. Aí você pode parar para pensar, mas só Deus pode suprir o vazio que eu tenho no meu coração? Sim, só Ele pode suprir o vazio que está no seu coração. Porque quando nós procuramos por nossa própria força, quando nós procuramos por nós mesmos preencher esse vazio, nós acabamos nos machucando ainda mais. Nós acabamos indo para o fundo do poço, aonde só Jesus é quem nos estende a mão e fala: filho, venha. Filho, venha que eu quero te ajudar. Filho, venha que eu estou aqui para te tirar dessa escuridão, para te tirar desse mundo de desordem, te tirar dessa bagunça que você acabou se envolvendo. Mas o Senhor está aqui hoje para
falar para você que está aí assistindo: eu sou Deus na sua vida. E eu cuido de você desde antes da fundação do mundo, em cada detalhe da sua vida, eu estou lá cuidando de você. Então não deixe de abrir o seu coração para Deus. E se você aí quer aceitar Jesus no seu coração, eu te convido a fazer essa oração neste momento. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz que foi entregue em favor de mim, em favor dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, mas hoje eu estou aqui na condição de pedir ao Senhor que me receba como um de teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa, a partir de hoje, buscar mais de Deus. E que você possa enxergar o Senhor nos mínimos detalhes na sua vida. Amém? Hoje, a minha vida com Jesus é uma vida que tem propósito, é uma vida que tem identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui no mundo, eu sei que eu tenho um propósito eterno. E eu não me importo com o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu não me importo em chamar a atenção das pessoas para que elas venham suprir a felicidade, a alegria que eu preciso, o vazio que eu tinha no peito. Não, porque esse vazio ele foi preenchido por Jesus. E a minha alegria vem de Deus, a minha alegria não vem das pessoas. E se o que eu faço agrada ao Senhor, então está tudo bem. Eu não preciso fazer coisas para que as pessoas me notem. Eu só preciso ser notado por meu Deus. Se for para eu chamar a atenção, que seja a atenção do meu Senhor. Então hoje eu tenho uma vida com propósito, uma vida que tem identidade, eu sei o quanto eu sou amada, eu sei do meu valor. E é isso que eu desejo para vocês também, que vocês saibam o quanto vocês são amados, que vocês são escolhidos, perdoados. E que a vida que vocês têm que viver não é uma vida miserável, não é uma vida cheia de preocupações, uma vida de tristeza, uma vida onde você não vê sentido em nada, mas é uma vida que tem sim sentido, que tem propósito, uma vida que vale a pena. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. Tchau!